Pessoal, mais um fragmento das nossas aulas aí, né? Ficou um pouquinho extensa, então estou dividindo em temas. Muitos perguntaram logo após a aula, né? Falamos aí no vídeo anterior sobre a nomenclatura das famílias, das fabricantes Tecance e Embraco e a divisão de famílias, FF, EG. Aqui a família Embraco, ó. Mesmo sendo um EM, que é da família M, eu estou aqui com um EM2U 60 CLP, um EMI 60 HER e um EM2S 60 HLR, que são compressores diferentes. Embora sejam todos em 127 volts e 60 Hz, vamos ver aqui a diferença, né, do ômega aqui, ó, em ohms, certo? Eu fiz aqui um esboço para vocês, certo? Os compressores alternativos, recíprocos, certo? Aonde P seria o protetor, pino do protetor, o S seria o pino da partida e o R seria o pino do trabalho, ou T, né? Uns trazem T, outros trazem R. Mas aqui, ó, é o resistor maior, que seria do trabalho, a bobina principal, e aqui o resistor menor, que seria da bobina auxiliar, certo? Que seria nada mais, nada menos do que aqui, ó. Os pinos, ó. Aqui é um pedaço do compressor, como se fosse os 3 pinos, né, lá do motor, protetor, partida e trabalho, certo? Então vamos entender, ó. Do protetor para o trabalho é o resistor maior, a bobina de campo maior. Ele dá um valor de resistência, onde R é a bobina principal. E o resistor menor, que seria a partida, seria o auxiliar, é o secundário, certo? Então seria o resistor, ou o valor da resistência que vai dar, né, desse resistor secundário, seria a bobina auxiliar. Olhando para aí, então, já que nós entendemos, né, dos dois resistores, a bobina auxiliar e a bobina principal, o EM2S 60 HLP, ele traz que a bobina principal dá 4.3 ohms e a bobina secundária tem uma resistência de 8.4 ohms, certo? Já o EMI 60 HER, ele traz que a resistência principal é 5.1 ohms e a bobina secundária 7.1 ohms, certo? Já o EM2U 60 CLP, ele traz que o resistor principal tem uma resistência de 3.4 ohms. Já a partida, que é o secundário, tem 9,4 ohms. Todos são Embraco, todos são da família M, todos são 60, certo? Seria mais ou menos iguais, mas nós não podemos nos perder nisso aí. Estão vendo que o valor de resistência são diferentes, tanto na bobina principal como na bobina auxiliar? Então eu não posso considerar, olha aqui, o EM2S60HLP, ele tem um protetor e ele tem um relé PTC, diferente. Já o EMHR, sendo 60, mas ele já vem, ó, final R, ele já vem com relé amperométrico, certo? No caso aqui, ó, esse aqui é amperométrico. E já no caso 60 CLP, ele já vem com um PTC, diferente do outro PTC, não é o mesmo. Se tem resistores diferentes, resistências diferentes, eles têm tempo diferente de amperagem. A amperagem é diferente, os relés são diferentes, os compressores são diferentes. Então, se eu trocar a bobina de um pela de outro, como dizem, é de 2 faz 1, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Então está provado aqui, ó, pelos valores de resistência, tanto da bobina principal como da bobina auxiliar, que mesmo sendo compressores semelhantes, são diferentes. Por isso que eu digo que é necessário aprender. É por isso que nós insistimos, né, no estudo dos compressores herméticos, certo? Precisamos aprender para diferenciar os resistores. Só de eu conhecer a resistência, o valor da resistência do resistor principal e do resistor secundário, eu já sei que bobina que é essa, que compressor é esse, se ele está bom e se ele não está, certo? Eu espero ter cooperado e ajudado com vocês. É mais um fragmento da aula.
Fiquem com Deus e até a próxima aí.